Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às sequências que a gente estava vendo no vídeo anterior e agora a gente vai continuar de uma maneira um pouquinho diferente, mas ainda trabalhando com sequências e a gente vai ver como definir sequências de uma maneira um pouquinho diferente do vídeo anterior. A gente vai falar de sequências recursivas, mas antes a gente só vai relembrar algumas coisas, né? Quando a gente definiu sequência, a gente falou em sucessão. Isso vai ser muito importante no vídeo de hoje. Assim como ordem, né? Obviamente quem vem primeiro, quem vem depois e tal. Uma sucessão de termos, isso que a gente viu quando a gente falava em sequência. Tá? E obviamente obedecendo uma cronologia, tá bom? Bom, tudo isso junto foi o que a gente viu naquele vídeo anterior e nada mais, nada menos era do que, obviamente, a gente definir sequências da seguinte maneira, ou seja, tendo um número A1, A2, A3, até o enésimo termo que a gente chama de AN, né? Ou seja, o nosso termo geral que, obviamente, depende de N, tá? Todos esses caras, por exemplo, A1 é quando N é igual a 1, A2 quando N é igual a 2 e assim por diante, definem, né, os termos da nossa sequência, beleza? Tá, a gente viu também que o AN é escrito assim, com N começando de 1 indo até infinito, se for uma sequência infinita, às vezes o N começa em 0, depende de como a gente quer definir essa sequência, mas pode acontecer de N começar em 0 também. Mas fato é que isso, com essas chaves de 1 até infinito, tá, é a maneira que a gente define ou fala de uma sequência a partir do seu termo geral AN, tá bom? Se eu trocar, por exemplo, aqui para uma sequência qualquer, por exemplo, N quadrado sobre N mais 1, tá? É uma sequência aqui que tem essa cara. Se N for 1, dá 1 meio. Se N for 2, dá 4 sobre 3. Se N for 3, dá 9 sobre 4 e assim por diante. Tá? Então, a gente tem mais ou menos essa sequência de números, obviamente, a partir de um certo AN, obtendo os demais termos. A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Tranquilo? Beleza. Só que daí acontece o seguinte, se a gente pensar de uma maneira mais geral, a gente pode dizer, obviamente, que a N é uma expressão, vamos colocar dessa maneira, que depende de N. Eu posso colocar como um f de N, uma função de N, ou seja, ele está em função de N. E de fato é o caso, por exemplo, nesse caso o AN, tá? Nesse caso específico em que eu citei no exemplo, o AN é N quadrado sobre N mais 1. Tá? Assim como a gente viu no vídeo anterior, 2n menos 1, ou só n, ou 2n mais 1, ou só 2n, enfim, a gente viu vários exemplos, na verdade. Tá? Então, isso é o que a gente estava vendo, uma sequência definida de maneira explícita, tendo só um n como dependência, ou seja, é uma expressão que depende de n. Beleza? Só que pode acontecer, e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, que o termo de sequência, o termo subsequente, ele vai depender do anterior e não simplesmente de n. A gente vai conseguir escrever isso com uma equação e a gente vai chamar de sequência recursiva, ou seja, o AN mais 1, ou seja, o próximo termo, ou o termo imediatamente após o n, ele dependerá do termo cujo índice é n. Tá? Então, assim, AN mais 1 depende de um termo anterior. Tranquilo? Então, a gente vai obter o próximo termo em função do termo anterior. Tá? E antes a gente obtinha qualquer termo em função de n explicitamente e diretamente. Tá bom? Aqui é um pouquinho diferente. Tá? Então, para a gente entender isso, eu vou ter que fazer algum exemplo. Tá? Mas antes de eu fazer algum exemplo, eu preciso dizer que eu preciso ter um A1, né? Porque se eu depender sempre do anterior, a pergunta que fica é onde começa, ou melhor, quem é o primeiro termo? E a partir do primeiro termo, seja ele A1, eu vou obter A2, e a partir de A2 eu vou obter A3 e assim por diante. Então eu preciso começar de alguma maneira, logo eu preciso ter o A1 em todos esses casos. Tá? Isso, por definição, é aquilo que a gente chama de sequência recursiva, tá? Ou seja, aquela que a gente obtém o próximo termo a partir do termo anterior. Tá? Então, eu vou dar como exemplo aqui uma bem simples mesmo. Tá? Então, vamos imaginar que o próximo termo na sequência é exatamente igual ao anterior dividido por 2. Então, a gente está sempre dividindo por 2. E a gente vai começar a sequência com A1 igual a 1. Repare que aqui é um pouco diferente. Eu preciso ter o primeiro termo. Como eu disse, antes a gente não precisava. A gente tinha uma expressão explícita para n. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu sei que o A2 vai ser igual a 1 sobre 2. Eu só estou trocando n por 1. Se eu trocar o n por 2, eu vou ter que o A3 é igual a 2 sobre 2. E assim por diante, eu vou ter sempre o próximo termo pegando o anterior dividido por 2, tá? Porque é a lei desta recursão, desta sequência recursiva, tá bom? E assim por diante, A4, A5 e todos os outros. Se eu substituir o A1, que vale 1, né, na primeira etapa ali, ou seja, o A2 vai ser A1 sobre 2 ou ainda 1 sobre 2, porque A1 vale 1, tá? Eu vou descobrir que o A2 vale 1 meio, tá? Então, imagina que eu tenho o A1 vale 1, o A2 já vale 1 meio, tá? Se eu continuar esse processo colocando o A2 no lugar da próxima recursão, eu vou obter o A3. Então, o A3 vai ser o A2, que é 1 meio, dividido por 2. 1 meio por 2 vai dar 1 quarto. Se eu colocar o A3 no lugar dele na próxima recursão, eu vou obter o A4, que é o A3 sobre 2, ou ainda 1 quarto sobre 2, que vem a ser 1 oitavo e assim por diante. Tá? Então, eu obtenho termos a partir dos termos anteriores, sempre tendo obrigatoriamente que começar por alguém. Nesse caso, eu comecei por A1 sendo 1. Tá bom? Bom,
Dito isso, ou feito isso, a gente tem uma ideia do que se tornou essa sequência recursiva a partir do primeiro termo, que é A1, virou um meio, depois um quarto, um oitavo. Já sei que o próximo é 1 sobre 16, inclusive a gente poderia achar uma forma fechada para essa sequência, tudo bem? Ou seja, 1 sobre 2 na n nesse caso, poderia ser a forma fechada, tá bom? Mas o fato é que eu consigo obter, ou formar, melhor dizendo, sequências a partir de uma formulação recursiva, ou seja, que usa o termo anterior, tá bom? Beleza, se eu pegar um outro exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui um pouquinho diferente, bem pouco diferente, tá? Eu vou pegar a n mais 1 sendo igual a 1, agora repare que tem um termo fixo, menos a n sobre 2, tá? Então é muito parecido, o outro era a n sobre 2, aqui é 1 menos a n sobre 2, tá? Mas continua sendo uma sequência recursiva, continua sendo uma sequência cujo eu preciso de um termo para começar, eu vou de novo começar em 1, tá? Poderia começar com outro termo, mas o fato é que a gente consegue, a partir disso, formar essa sequência. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, tá? Se eu fizer o mesmo procedimento, ou seja, se eu escrever A2 a partir de A1, A3 a partir de A2, A4 a partir de A3 e assim por diante, eu vou conseguir formar essa sequência recursiva. Tá? Aqui tem um detalhe um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, se eu colocar 1 no lugar dele, eu vou ter 1 menos A1 sobre 2, só que A1 sendo 1 vai ficar 1 meio, então vai ficar 1 menos 1 meio, que dá 1 meio. Tá? Então, o primeiro termo é 1, o segundo eu acabei de obter é 1 meio. Tá? Depois disso, a gente consegue imaginar que colocando ele lá no lugar que tem que colocar, eu vou fazer as contas e eu vou obter o A3. Tá? E esse A3, nesse caso específico, será 3 quartos. Depois eu vou repetir o processo, no lugar de A3 eu vou colocar 3 quartos. E aí quando eu fizer a conta, né, 3 quartos sobre 2 e ainda por cima tem 1 diminuído disso, eu vou obter 5 oitavos. Tá? E aí eu vou obtendo todos os termos dessa sequência recursiva a partir dos anteriores. Claro que a expressão aqui é um pouquinho diferente, já ficou um pouquinho mais complicado, mas o fato é que o objetivo aqui é entender o que está acontecendo, para onde está indo, se é que está indo para algum lugar e como isso se forma. Tá? Então, primeiramente, aqui eu já consegui formar, por exemplo, 4 termos, né? 3 deles a partir do seu anterior, né? Partindo do A1 que valia 1. Tá? Então, eu também consigo ter uma cara de sequência nesse caso específico. 1, 1 meio, 3 quartos, 5 oitavos. A pergunta que fica é, será que isso está indo para algum lugar? Será que esse lugar é conhecido? Enfim, converge isso? Será que está indo para algum limite, como a gente viu no vídeo anterior? Se eu obtiver mais termos ou fizer mais termos, eu vou começar a ver que os números ficam um pouquinho mais complicados, 11 sobre 16, 26 sobre 32 e assim por diante. Tá? E claro que a gente vai fazer a conta e ver quantos são esses números quebradinhos. Tá? Mas me parece que ele está convergindo para algum lugar mesmo que oscile. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Se a gente coloca esses números, a gente vê uma espécie de padrão. Mas para entender melhor isso, tá? E eu quero fazer esse exercício com vocês, quero que a gente pense nisso, basicamente eu vou imaginar, tá? E aqui talvez seja a parte mais difícil do vídeo, mas eu preciso falar dela. Imaginar tanto a n mais 1 quanto a expressão do lado direito 1 sobre 1 menos a n sobre 2, imaginar como separadamente como duas funções. Imagina que tanto a n mais 1 quanto a n, quando n for muito grande, eles estão indo para o mesmo lugar, se essa sequência for para algum lugar. Então é como se eles tivessem um comportamento de uma mesma variável. Então eu vou imaginar que ambos são função de n, mas que o a n especificamente é como se fosse x. Imagina x. Se eu imaginar x e fizer o gráfico da reta x, x é uma reta, reta identidade, vai ser uma reta, tá? Cuja variação é 1 para cada n. Então, por exemplo, eu vou variar sempre que eu andar para a direita 1, eu ando para cima 1. Então, é uma reta identidade bem simples. Tá? Se eu imaginar outra função 1 menos a n sobre 2, como sendo, trocando a n por x, eu vou ter 1 menos x sobre 2. E eu vou imaginar isso aqui como uma reta também. Afinal, 1 menos x sobre 2 também é uma reta. Né? Então, quando a gente começa a usar os termos, né, repare que eu vou ter sempre um AN que eu vou colocar e calcular o próximo, o AN mais 1. E para calcular o AN mais 2, eu vou voltar na mesma expressão em verde e colocar ali para obter o AN mais 3 e assim por diante. Então, fica uma recursão, é uma ida e volta. Né? Como isso ocorre geometricamente? Para a gente entender isso, e é esse exercício que eu quero trabalhar, é imaginar que, primeiramente, eu estou pegando o número 1 porque afinal é dele que eu parto. E eu coloco o número 1 na expressão em verde, ou seja, o A1 vale 1, para que aí sim eu consiga descobrir quem é o A2. Então eu pego, coloco na expressão em verde e descubro que ele vale exatamente 0,5. Se eu fizer a conta, a gente viu isso, vai dar 1 menos 1 meio, que vai dar 0,5. Tudo bem? Só que esse cara é o novo cara e é o cara que eu vou colocar na expressão em verde para descobrir mais um novo cara. Então é como se eu voltasse na própria reta identidade, tá? E me desse conta, opa, eu vou usar ele mesmo, eu vou usar 0,5 e eu vou colocar novamente na expressão em verde. E na expressão em verde ele vai me devolver um outro valor, esse valor é 0,5.
0,75. Tá? Então é isso que está acontecendo. Eu estou pegando um valor, colocando na expressão em verde. Esse valor volta para a identidade, porque é ele que eu vou colocar de novo, e aí depois eu repito. Então eu estou sempre indo da equação, partindo de um valor, indo para a equação em verde, tá? Para a curva em verde, indo para laranja, indo para verde, indo para laranja, indo para verde. Então assim, é um processo de recursão, que a gente parte do 1, calcula ele na expressão em verde, coloca na identidade laranja, calcula novamente na expressão em verde e por aí vai. Se eu continuar esse processo, tá? Eu vou exatamente descobrir todos os números. E aí, quando eu for de novo para a equação em verde, eu vou descobrir um novo valor e esse novo valor é 0,625 e mais uns quebrados. Nesse caso é só 0,625, tá? Então, eu vou sempre fazer esse processo de ir para a identidade, ir para a equação em verde, ir para a identidade, ir para a equação em verde, e assim por diante. Claro que vocês conseguem imaginar que aqui ele está tendo um comportamento, então ele está se aproximando muito de um número, e esse número é um número justamente onde a curva em laranja e a curva verde coincidem, que é o que vai acontecer caso ele venha convergir, né? E ele vai convergir nesse caso, tá? Então, na verdade, esse processo continua, claro que vai ficar muito pequenininho, a gente não consegue ver, mas se a gente der um zoom, a gente vê que esse processo pode continuar, ou seja, ele vai sempre da verde para laranja, da laranja para verde, e vai sempre se aproximar de um ponto, tá? E aí a convergência desse ponto vai se dar indo para um valor específico, tá? Esse valor específico, já vou dizer para vocês aqui, é 0,666 infinitamente, é uma dízima periódica, tá? Que é dada simplesmente pela fração 2/3, tá? Mas, para a gente entender melhor isso, a gente precisa ver ou perceber que, uma vez que a gente sabe, tá, que essa sequência, ou já imagina que ela vai convergir para um valor limite, tá? Que a gente chamou de L no outro vídeo, vai continuar chamando de L aqui. Esse valor limite, se ele existir e for para o mesmo lugar, não interessa o quão grande for N, por exemplo, imagina ele igual a 99, o A99 e o A100, né, trocando N por 99, eles vão estar muito próximo desse L. Tá? Então a gente vai assumir no primeiro momento que tanto a N mais 1 quanto a N valem L, para colocar naquela expressão lá de cima. E a gente isola o L, faz uma continha, e isola o L, se esse limite existir, tá? E vai descobrir que nesse caso específico o L vale 2/3. Tá? Que obviamente, né, pessoal, coincide com o valor que eu coloquei ali embaixo, 0,66666 e assim por diante. Tá bom? Então esse é o valor de convergência dessa sequência recursiva. Tá bom? Para saber que ela converge, né, a gente faz alguns testes, que foi o caso que eu fiz aqui. A gente vai primeiro na expressão em verde, vê quanto vale, volta na expressão em verde e assim por diante. E o que eu fiz aqui foi demonstrar geometricamente o que está acontecendo. Isso tem um nome, se chama método do ponto fixo, tá? Que a gente vê em cálculo numérico. Tá? Vou deixar o link aqui do meu book de cálculo numérico, caso alguém queira ver, mas é bem interessante. Tá? Isso tem muita ligação com o cálculo numérico também. Mas como não é o foco do vídeo aqui, eu vou continuar falando de sequências, tá bom? Vamos imaginar uma outra sequência aqui para a gente entender um pouco melhor. A sequência a expressão é um pouquinho mais complicada, né? A gente tem que é 1 meio vezes a n mais 2 sobre a n, tá? E a gente pode fazer o mesmo processo, começando, por exemplo, novamente com A1 igual a 1, tá? E aí, nesse caso específico, se eu for estudar essa curva, tá? Eu vou colocar aqui de curioso, só para a gente ver o que é essa curva, tá? Essa curva mais ou menos tem esse comportamento, eu fiz esse gráfico aqui em Python, tá? Mas o que acontece com essa curva, se a gente fizer o mesmo processo para entender se isso converge geometricamente, a gente vai de novo calcular na expressão em verde, descobrir que já vai para 1,5. Então, se eu colocar ali 1 no lugar de A1, eu vou descobrir que o A2 vai ser 1,5. Podem fazer as contas, tá? Vai dar 1 meio vezes 1 mais 2 sobre 1, que vai dar 3 sobre 2, 1,5. Depois eu vou de novo lá na equação, com esse 1,5 e colocar de novo na curva verde. E eu vou descobrir que vale 1,4166 e mais uns quebradinhos. Tudo bem? E eu vou repetindo esse processo. Volto para a curva laranja. E nesse caso específico, vocês estão vendo pelo desenho, tá? Que já converge bem rápido. Já parece que ele está muito próximo do ponto, né? E de fato isso vai acontecer, tá? Mas basicamente, se eu der um zoom para tentar entender o que está acontecendo aqui, eu vou ver que numa região muito próxima, tá? A curva laranja é uma reta, a curva em verde se comporta quase como uma reta, e a gente está repetindo esse processo de ir da laranja para verde, da verde para laranja, e aí indo assim por diante. A gente vai descobrir que os próximos números, especificamente neste caso específico, são 1.41421569, depois 1.41421356, que já coincide com um valor que vocês conhecem muito bem. Por mais que vocês digam que não sabem, eu sei que você sabe, tá? E vou dizer quem é agora.
tá bom? Então esses valores ou estão convergindo muito rapidamente, tá? Para um valor muito conhecido de todos nós, tá? Esse valor muito conhecido de todos nós é 1,41421356 e mais infinitas casas, tá? Sendo bem justamente aquela interseção das duas curvas, tá? E essa interseção das duas curvas nada mais é do que o valor raiz de 2. Tudo bem? Então, uma sequência que converge para um número irracional, justamente nesse caso específico, para a raiz de 2. Tá? Então, é muito interessante a gente ver como esse processo funciona e, nesse caso, converge muito rápido. Tá? Mas, de novo, o que a gente tem de recurso manual? A gente pode, de novo, imaginar que isso está convergindo para algum valor. Logo, tanto a n mais 1 quanto a n estão muito próximos a partir de um n grande. Tá? E a gente vai simplesmente estudar o que seria a primeira expressão trocando ambos por L. E a gente vai fazer aqui algebricamente essa conta, tá? Vai se dar conta que a gente pode isolar ou tentar isolar o L, tá? Fazendo com que a expressão fique muito mais fácil de calcular. Então a gente tem aqui 2L² de um lado, L² mais 2 do outro, passando esse L² para cá. A gente vai ter que do lado esquerdo fica só L² igual a 2 do lado direito. Logo, L igual a raiz quadrada de 2, tá? Como a gente tinha visto ali no gráfico. Tá? Então a gente tem de novo uma recursão, tá? No caso aqui específico, né? A gente descobriu o ponto, esse ponto é raiz de 2, simplesmente colocando L igual a, ou melhor, a n mais 1 igual a L e a n igual a L. Alguém vai se perguntar, Júlio, mas e se não convergir, o que acontece? O que acontece é que você vai colocar L na expressão se você não vai conseguir isolar esse L, tá bom? Então, basicamente, é isso que acontece. Aqui acontece um fenômeno bem interessante que eu prefiro só citar para vocês, tá? Não é o foco dos estudos, mas basicamente, se a gente olhar para uma equação x² menos r igual a zero, esse r sendo um número qualquer, tá? A solução desta equação é exatamente igual à raiz quadrada de r. Basta isolar o x ali e a gente vê isso, né? A solução positiva no caso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá bom. Se eu chamar essa expressão aqui de f de x, tá? Estou de novo me apropriando de propriedades de funções contínuas, mas basicamente para a gente entender, se a gente chamar de f de x aqui, existe, tá, na literatura um método numérico chamado método de Newton que calcula recursivamente, é a palavra já conhecida, tá? Quem é a raiz dessa equação? A gente já sabe, algebricamente, que é a raiz de r. Mas, de qualquer forma, o método de Newton calcula isso. Então, o que ele faz? Ele pega e diz que o próximo termo, tá, é igual ao termo anterior menos a divisão da função aplicada naquele termo dividido pela derivada da função aplicada naquele termo. A dedução desse método, tá, eu vou deixar aqui linkado num vídeo para vocês que eu fiz há um tempo atrás. É bem interessante se vocês quiserem olhar, tá nesse vídeo. E é bem legal também, tá? Eu acho muito interessante essa parte de cálculo numérico. Mas não é o foco aqui. Só vou mostrar para vocês uma coisa super interessante que está acontecendo. Então, se a gente parar para pensar, poxa, eu quero calcular a raiz de x² menos r igual a zero, tá? Que a gente já sabe até, inclusive, que é a raiz de r. Então, eu vou partir desse pressuposto. Então, eu pego o próximo termo, ele é igual ao anterior, menos, tá? Justamente aquela divisão, que é a função aplicada num xn. A função é x² menos r, então na verdade é xn ao quadrado menos r, eu só troquei por xn, tá? E a derivada de x² menos r, se r é um número, né, é simplesmente 2x, então logo embaixo eu troco por 2x, nesse caso 2x na n, porque tem que ser aplicado em x na n, tá? Então aqui especificamente eu tenho essa expressão recursiva. Se eu pegar e trabalhar um pouquinho algebricamente essa expressão aqui, eu me dou conta que eu posso separar aqui em duas frações. Na primeira que cancela um xn de cima com o de baixo, fica dessa forma. As duas primeiras com xn eu consigo subtrair, dá 1 menos 1 meio, que dá 1 meio vezes xn, tá? E aqui eu consigo isolar esse 1 meio e fico com esta expressão aqui, tá bom? Só que detalhe, né? Esta expressão aqui, né, não é mera coincidência, é igual à anterior, né? Só que ali nós calculamos, de uma maneira geral, a expressão do lado direito, a raiz de r. No lado esquerdo, o que a gente acabou de fazer foi basicamente aproximar por algo que advém do método de Newton, né? Que é a aproximação da raiz de 2. Tudo bem? Se a gente trocasse aquela expressão em verde, tirando aquele 2 lá de cima do lado direito e trocar ele por 3, a gente aproximaria a raiz de 3. Se a gente trocasse por 5, a gente aproximaria a raiz de 5. Né? Então é assim que funciona, tá? Essa, nesse caso específico, uma sequência recursiva. Existem outras sequências recursivas, mas essas sequências recursivas são com mais de 2 termos, como por exemplo a sequência de Fibonacci, tá? Que é uma grande sequência, uma sequência famosa, mas não é papo para esse vídeo aqui, é papo para outra hora, tá bom? Eu vou deixar aqui linkado o vídeo dos exercícios, escolher alguns exercícios resolvidos para que a gente possa fixar um pouquinho melhor de como resolver esses exercícios de sequência, como trabalhar com eles, mas enfim, eu acho que vai ajudar também, beleza?
Então tá, pessoal, era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.